Estamos de volta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o sócio proprietário do Grupo Dedé, senhor Rogério Perdiz. Estamos de volta, hoje direto do Centro Administrativo do Grupo Dedé e falando com o seu sócio proprietário, Rogério Perdiz. Rogério, a gente sempre fala, quando nós falamos de gestores, a gente sempre elogia o brasileiro. Porque o brasileiro, visto de fora, ele é tido como um executivo com muita capacidade. Porque você gerir um negócio com pouca verba ou quase nada é muito complicado. Com bastante dinheiro, não. Quanto é? Tanto. Manda. Mas com pouco dinheiro e numa crise, é muito mais difícil. Então, eu pergunto a você, como é gerir um negócio nessa tamanha pandemia? Edson, é um desafio, na verdade é um grande desafio, né? Nós temos uma característica, como você falou, os brasileiros, de serem empreendedores. E nós temos uma situação do nosso país de sempre passarmos por algum tipo de crise econômica, financeira. Eu me recordo da primeira crise econômica que eu vivi, na época do Sarney, os fiscais do Sarney, aquele desabastecimento, congelamento de preços, né? E de lá para cá nós passamos por várias situações, mas nenhuma, na minha opinião, de uma forma tão agressiva e negativa que juntou uma crise econômica com uma crise de saúde da forma como está. Então, na verdade, os gestores estão sendo assim muito desafiados para encontrar uma forma de conviver com isso. Nós temos do Grupo Dedé um perfil de não ficar se lamentando frente a problemas. A primeira coisa que a gente fez desde o ano passado foi tentar cuidar das pessoas, agradecer a Deus pela saúde, né, pela perseverança, por nós estarmos vivos frente a tantos que não conseguiram passar por isso. E depois nós nos mobilizamos a tomar as medidas necessárias para preservar o maior número de pessoas e os seus trabalhos possíveis e preservar a empresa também. Eu não consigo colocar essa questão do ponto de vista de vida versus trabalho, vida versus empresa. Nós não podemos desassociar isso, uma coisa está entrelaçada à outra. Nós temos que preservar a vida, mas também temos que encontrar um caminho de preservar a dignidade das pessoas que ela vem com o trabalho, né? Há uma frase famosa que diz que o trabalho dignifica o homem, a mulher, e hoje a gente está com dificuldade ou com restrições para exercer o nosso trabalho e exercer e obter a nossa dignidade. Então, os empresários, os lojistas, os empreendedores, os donos de restaurante estão buscando meios, e esses meios envolvem redução de despesas, infelizmente, redução de postos de trabalho, demissões, né? Segunda-feira isso é que eu ia te questionar, se houve demissão no grupo. Houve. Nós não conseguiríamos chegar onde nós estamos agora se não tivéssemos feito demissões, infelizmente. Demitir é um processo caro, porque você investiu no recrutamento, no treinamento, e aí você vai ter que abrir mão daquela pessoa que já tem um conhecimento. Mas quando você não tem como manter o funcionamento da empresa, porque o funcionamento de uma empresa, Edson, é uma conta simples, de uma forma análoga ao que nós fazemos na nossa casa. Na nossa casa nós temos o nosso salário, as nossas despesas. Receita, despesa. Entrou receita, paga as despesas. Se sobrou, você investe no seu lazer, numa saída para um restaurante, numas férias. A empresa a mesma coisa, precisa trabalhar, vender, ter receita para pagar as despesas. Se você não tem receita, como que você vai pagar as despesas? Algumas pessoas têm uma visão... Essa resposta que eu quero, sabe? Porque está acontecendo com muita gente e nós não somos diferentes, não. A gente hoje, nossa receita está menor do que a nossa despesa, tanto que a gente está trabalhando para diminuir essa despesa. E parece, né, a imagem que se passa é que os empresários, as empresas, elas têm um cofre que tem um fundo infinito de recursos. E não, os estudos dizem, as pesquisas, que as empresas têm, em média,
23, 25 dias de capital de giro disponível. As grandes empresas têm, vamos falar em média, né? Porque tem as exceções. Tem quem não tem nem para amanhã, mas tem quem também para 2, 3 meses. Mas em média é isso. Se a gente está há mais de 40 dias sem funcionar, significa que o dinheiro acabou. Com certeza. E aí, onde que você vai conseguir manter as pessoas? Através de empréstimo bancário. Tudo bem, mas o empréstimo bancário precisa ser pago em algum momento. Então, é uma gestão de fluxo de caixa, de planejamento. As vendas foram a zero, aí você tem a questão do delivery. Vamos para o delivery. Nem todos os restaurantes conseguem o desempenho que tem com atendimento presencial com atendimento de delivery. É muito diferente. Você não tem o serviço, você não tem as entradas, você não tem a bebida, você não tem a sobremesa. Não ocorre da mesma forma, né? Então, é muito diferente. Além do que, há uma concorrência muito forte no delivery, que inclusive de locais que produzem as coisas sem ter infraestrutura. E o cliente não vê isso. E não sabe o que está consumindo. Está fazendo num local que não está respeitando as normas de segurança e higiene alimentar, com pessoas que não são registradas, que não têm carteira de trabalho assinada. E você pede, está lá bonita, logo, símbolo, né? Chega lá na embalagem e você não sabe como que aquilo foi feito. Então, a minha sugestão para as pessoas que utilizam o delivery, peçam sim de marcas que são conhecidas no mercado. Rogério, como é que está funcionando então a casa em função dessa pandemia? Nós temos em Manaus 5 lojas físicas e 3 operando no delivery, sendo que o delivery corresponde, dependendo da loja, né, de 10% a 20% do faturamento do que era antes. Então, é muito pouco, é uma redução de 80% a 90%. Não mantém as despesas. Nós estamos ainda funcionando com a loja de Belém, com restrições, e infelizmente, agora em janeiro, nós tivemos que fechar definitivamente as lojas de Belo Horizonte e Fortaleza, fruto das consequências das pandemias e das medidas restritivas. Bom, delivery funcionando atualmente é o do Terra e Mar, 98419-2558, que é também o WhatsApp, e o da Ponta Negra, que é o 98132-9888. Vou repetir, você vai pegar a caneta, você vai pegar aí um papel, mas se não quiser também, depois você vai lá no site, ou no YouTube, ou no Instagram, ou enfim, na rede social, e você pode pegar essas informações. Então, delivery, WhatsApp, Terra e Mar, que você tem lá a padaria, você tem a cozinha portuguesa, você tem vários cortes de carnes, tanto argentinas como uruguaias, e você tem hoje o pão, que tem feito muito sucesso dentro lá da Terra e Mar, porque é um pão diferenciado, de fermentação natural. Então você vai comer um pão europeu dentro da Amazônia. Então, delivery, WhatsApp 98419-2558 do Terra e Mar. E no Shopping Ponta Negra, 98132-9888. Bom, Rogério, a gente então está se ouvindo falar de um novo lockdown. Como é que você vê isso? Edson, eu já comentei a minha posição em relação ao lockdown. Eu só queria fazer com você o seguinte, como eu vi agora o tempo aqui, eu quero fazer mais um intervalo comercial e a gente vai voltar falando sobre isso. Perfeito. Voltamos já. 9.